uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. É ano novo. Deus abençoe 2019. Que realmente seja um ano para que possamos celebrar vitórias, que as nossas esperanças realmente sejam realizadas de uma maneira positiva em qualquer segmento, em qualquer área das nossas vidas, né? O que nós desejamos, já começamos esse ano com esse pensamento, principalmente por ter uma gestão nova presidencial e também do governo do estado de São Paulo. Então, muitas coisas nós esperamos que se concretize. Só que tem muitas situações que ainda acontecem. É muito triste quando a gente fica sabendo de pessoas que acabaram tirando suas vidas através do suicídio. É triste demais, né? E muitas vezes são pessoas próximas que você conhece através de outras pessoas, ou então pessoas que você não conhece. Mas o relato da história realmente acaba tocando profundamente a quem está lendo. Eu tive a oportunidade de estar vendo aí a história de um rapaz de 24 anos que morava com os avós. E antes de cometer o suicídio, o Lucas já está até mostrando o nosso entrevistado que vai estar com a gente aqui hoje falando sobre este assunto. Ele fez um relato, ele contou uma história dele desde a época de colégio, enfim. E ele não contava isso para as pessoas, só os mais próximos que sabiam que ele tinha estados e momentos de depressão. Mas não continuamente, afinal de contas ele era muito brincalhão. Ele até disse no relato dele que o que chamava mais atenção era ser o brincalhão da turma, né? Também coloca no relato dele, o nome dele é Bruno Pontes, 24 anos, olha que triste, morava no litoral. E ali, infelizmente, ele acabou ceifando a própria vida, né? A vida, para mim, nunca foi algo interessante. Estudar, trabalhar, ter uma carreira, uma família. Se eu não consegui nada disso, falhei em ser humano. Não sei. Sempre me julgaram por não me importar com o futuro. Eu só era a pessoa que queria que todos da rodinha dessem risada. Então, assim, hoje no nosso programa está conosco um profissional da área. Nós vamos falar sobre a medicina do futuro, vamos falar também sobre a medicina alternativa, vamos falar de acupuntura, vamos falar também das pessoas que inúmeras vezes fazem exames e mais exames e não descobrem o porquê estão adoecidas. Por que sente tantas dores em relação a tantos procedimentos que já ocorreu e não consegue se achar a cura? Pois bem, hoje nós vamos dar aí esse caminho para que você possa ter bem-estar, para que você possa estar de bem com a vida e realmente realizar os seus sonhos. E é óbvio, para inúmeras pessoas que às vezes têm ao redor, seja no grupo de amigos, seja com familiares, pessoas que têm uma tendência depressiva, ou que nem esse rapaz, não demonstrava, mas que tinha alguns indícios de ter a depressão. Pois antes dele cometer o suicídio, ele escreveu uma carta no Facebook, olha isso. E ali ele conta tudo isso e diz o que vai fazer. É muito triste, né? Se tivesse alguém do lado, ele coloca, se tivesse alguém do lado para ouvir ou para ver, mas enfim. Nós vamos falar sobre esses assuntos hoje. Se você quiser participar, entre em contato conosco através das páginas do Facebook, TV Guarulhos e também Jornal Guarulhos Hoje. E claro, nós recebemos aqui a comunicação em relação ao aterro sanitário aqui da nossa cidade, que realmente causou um transtorno muito grande para as pessoas que moram ali ao redor. Vamos estar falando sobre isso também no nosso programa. E claro, né, eu quero agradecer hoje, estive lá no Estúdio João Franco, é isso mesmo. Quem tratou de mim hoje foi a Maria. Mostra a Maria, o Lucas vai mostrar aí, ela com muito carinho aí. Obrigada, gente, lá realmente é fantástico, tá aí. E logo quando você chega, o Walter já te recepciona. Cadê a imagem do Walter? Ele é um querido. Eu chego lá e ele já vem todo sorridente. Avenida Paulo Facili 1547, presente também no Parque Shopping Maia, no segundo piso. Vamos de Minuto João Franco? Na volta, vamos falar sobre aterro sanitário e, claro, sobre esses assuntos da medicina do futuro, medicina alternativa e como se evitar casos como este, de perdas tão valiosas, não é mesmo? E o que é realmente a depressão? Qual o tratamento? Tem cura? Então vai. Lucas, mostra, vai lá. Minuto João Franco de hoje muito especial, hoje aqui com a Ingrid Desirê, ela faz uma carreira aqui pra gente, faz uma carreira lá na Rede Globo de televisão, e hoje eu vou perguntar pra ela, Desirê, quais as principais dúvidas que as pessoas que vão colocar na carreira têm?
Então, as pessoas realmente vêm procurar e perguntar se o mega hair estraga o cabelo. O mega hair não estraga o cabelo, tem que saber colocar e tirar. Na retirada ele pode danificar um fio sim. Se for mal feito, mal realizado, aí realmente danifica. Mas o mega hair auxilia também no crescimento do cabelo, sabendo cuidar direitinho, é um resultado bem legal. Todo mundo pode colocar? Sim, todo mundo pode colocar. Depende. Quem tem pouco cabelo nessa parte da região frontal, a gente sempre indica para médico, dermatologista, né? Ou fazer um implante, ou cirurgia, né? Procure um especialista. E a Desirê é especialista em mega hair. Quer alongar os cabelos, tá com ele curto? Quer fazer isso rápido? Ingrid Desirê. Pois é, já estamos de volta e vamos falar sobre esses assuntos hoje. Nós queremos que você comece o ano muito bem. Eu tive a oportunidade de estar com familiares, com amigos e quantos casos nós ficamos sabendo, né? No finalzinho do ano passado, um jovem rapaz aqui da nossa cidade acabou ceifando a própria vida se jogando do prédio. Antes disso, alguns dias antes, uma senhora, já da melhor idade, também cometeu o mesmo ato. E agora, no começo desse ano, mais isso. Fora os casos que nós não sabemos, né? Ou então não tivemos acesso ainda para saber de situações como esta. Nós vamos estar falando com João Carlos Baldan. Ele tem um programa aqui na nossa emissora, chama Saludes. Vamos falar o horário direitinho, para que você possa acompanhar e a cada edição tem um assunto diferenciado. Ele é acupunturista, que bacana, né? E ele cuida também de muitas situações aí, até mesmo também, vamos estar dando uma pincelada aí na síndrome do pânico. Ele é especializado em acupuntura, é psicopatologista pela USP, terapeuta ortobiomolecular, terapeuta neural, também tem muito sobre esse assunto e faz trabalhos com equipamentos quânticos e frequenciais. Tudo bem, Baldan? Prazer tê-la aqui. Prazer todo meu, Cássia. Realmente é um prazer muito grande estar aqui no programa seu, aqui na minha casa também, né? É um prazer muito grande, muito feliz de estar aqui. Pois é, olha, hoje, Baldan, eu até quis muito tua presença aqui para que a gente pudesse falar de inúmeras situações. A primeira delas é são muitas pessoas que eu conheço, tanto homens quanto mulheres, que chegam a comentar: Cássia, você conhece algum especialista em determinada medicina? Porque, olha, eu estou fazendo exames, eu estou fazendo acompanhamento, mas eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali, essa dor nunca passa, o negócio nunca melhora. Eu tomo diversos remédios, nos meus exames nunca dá nada. Por quê, Baldan? Isso acontece muito, né, na verdade, Cássia, porque isso incomoda, né? Porque a pessoa vai lá com uma dor, aí o médico faz um exame e aí fala assim: você não tem nada. Como não tem nada, mas se você está com dor? Se está com dor, alguma coisa tem. Certo. Né? Existe uma série de coisas que hoje a gente está... eu queria só falar um pouco da origem do Saludes. Olha, fica à vontade, porque hoje o programa é ao vivo, você pode participar. De repente algo acontece aí, próximo de você, com alguém que você conhece, você tem uma dúvida, manda aqui pra gente que nós vamos sanar essa dúvida com o Baldan, que sabe falar muito sobre medicina e essas medicinas novas, alternativas, que tem agora que cura até câncer, né? Quando eu comecei... justamente. Hoje ele estava contando de um caso pra mim, me emocionei. Quando eu comecei a estudar acupuntura, medicina tradicional chinesa, falando de energia, de 5.000 anos atrás, etc. Quando eu comecei a estudar física quântica, e quando a medicina quântica, a energia da física quântica e a probabilidade do átomo, porque a mecânica, né, relativa vai até o átomo. Eu pego o microscópio e tal, vou até o átomo. Chegando até o átomo é o que a gente chama de mecânica relativa. Quando passa do átomo para baixo, que é o quântico, né? A física quântica. E ela comprova o quê? Primeiro que não tem matéria. Você não existe. É uma energia, então? Tudo é uma energia. Você imagina que num estádio de futebol, a bola que está no centro do Maracanã é o núcleo do átomo. Os nêutrons estão rodando na periferia do estádio. O resto é vazio. Nossa. Então, o que significa isso? Que, na verdade, a gente é praticamente um grande buraco, mas não existe matéria física. Então, a quântica começou a estudar isso, e a origem das coisas. E aí se descobriu que tudo é energia antes de chegar à matéria, o que Einstein já falava. Os teóricos da física quântica mostram isso. Começaram a estudar as partículas microatômicas, os posítrons, os neutrinos, etc. E aí se chega à conclusão que tudo é energia.
E aí o que os chineses falavam há 5.000 anos atrás? Corpo são, mente sã, alguma coisa em relação a isso, que tudo é energia? Que tudo é energia. Começa de uma polaridade yin e yang, numa energia celeste e de uma energia terrestre, né? O yin e do yang. E isso surgem os 5 elementos, desses 5 elementos surge o planeta, o homem, todas as estrelas e etc. Então, o que junta a física quântica com a acupuntura é exatamente a energia. Isso há 9 anos e meio atrás, eu fui dar uma entrevista sobre a ecologia, sobre a medicina chinesa, e aí eu desafiei o dono da televisão lá, que é o Alberto Luchetti, que é o dono da UTV, e falei, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura. Foi ótimo. Aí ele falou, você quer estrear quando? Né? Tipo assim. Olha, eu vou te falar, com a acupuntura, eu emagreci e nunca mais voltei a ter esses quilos, gente. Olha só. Foi. Era assim, era 1 hora, meia hora de um lado deitada, meia hora do outro, com as agulhinhas nos pontos certos. Nunca mais eu tive dor nas costas. E eu Equilíbrio eliminei... emocional. Nossa, eu vivo feliz, de verdade. Acordo feliz, sorridente, tudo tá bom. Por falar nisso, ó, a Mari Leal. Estou há mais de 1 ano esperando especialidades pelo sistema saúde. Nunca chamou, tenho 74 anos. Onde está a nossa prioridade que não funciona em Guarulhos? Pois é, nós vamos mandar essa questão aí para a secretaria, para ter uma resposta. E você já aproveita, fica aqui com a gente, que de repente o que você tem pode ser resolvido de uma outra forma, porque vamos falar de prevenção, para que você não tenha dores que aparecem que ninguém descobre. A Nádia Oliveira, é ótimo esse programa. Ah, linda, obrigada. Bolos caseiros, que delícia. Nossa, a depressão é complicada. Eu já tive e superei, graças a Deus, né? Amém. Denise Boleta, Guarulhos ausente no atendimento de crianças com depressão. Então, hoje nós vamos começar esse assunto com João Carlos Baldan. Óbvio que para a gente começar o ano bem, a nossa mente e o nosso bem-estar tem que ser primordial na minha visão. Porque quando você se sente mal, você não tem vontade nem de levantar, né, Baldan? Sim. Não tem vontade de fazer nada. Por isso que esse programa de hoje, nós vamos estar falando sobre esse assunto que acomete tantas pessoas na nossa cidade. Aí, 9 anos e meio atrás, você começou com o programa falando sobre a acupuntura. A acupuntura juntando com a física quântica. E a física quântica como pode ser aplicada à saúde. Então foi praticamente, eu antevi algo que está acontecendo hoje praticamente. Algumas correntes médicas ainda têm um pouco de dificuldade de admitir a medicina quântica ou a aplicação da mecânica quântica na área médica, na área da saúde. Mas é uma bobagem, porque se você imaginar que um equipamento de ressonância magnética, um equipamento de ultrassom, mas sobretudo da ressonância magnética, é um equipamento quântico. Porque ele vê o corpo... Aquele que tem nos hospitais. Nos ímãs, né? São ímãs, são magnéticos e que faz uma imagem dentro do seu corpo por intermédio do quê? De íons. Ou seja, é uma comprovação da aplicação da quântica na própria medicina. Só que nós vamos além disso. Nós queremos identificar metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente consegue identificar, inclusive, a questão de neurotransmissores. A gente tem equipamentos hoje que a gente avalia a modulação hormonal. E aí a gente pode trabalhar, inclusive, com remédios frequenciais, que não são remédios, né? São produtos frequenciais informacionais para que você possa tanto desintoxicar quanto modular, por exemplo, uma adrenalina. De uma maneira mais didática. Tudo que nós vivenciamos. Vou dar um exemplo assim. Eu sou você que está aí em casa. Então, muda aqui, Lucas. Você, de repente, sai para trabalhar num local que tem muita poluição. Os produtos que você consome interferem nisso para que você tenha mais metais. O fato de metais dentro do organismo, ele realmente faz com que o seu organismo fique pesado, prolifere doença. Isso daí realmente é real? É real, absolutamente real. Hoje a gente fala metais tóxicos, não fala só metais pesados, porque o alumínio é um metal leve. E você come no restaurante, o pessoal fez uma comida numa panela de alumínio, você já está se contaminando com alumínio. Desodorante tem alumínio, você escova o dente, tem flúor. Flúor ataca a tireoide,
baixa de iodo por conta dos alimentos também te faz mal. Se a pessoa tem tendência a tireoide, vai ter problema. Vai ter tireoidite, provavelmente de tireoidite de Hashimoto, que é hipotireoidismo, que hoje é uma febre. Isso, muita é uma gente febre, tem. muita gente tem. Muita gente tem. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? A gente pode até Isso. entrar na E questão o câncer, gente, o que tem de pessoas que você fica sabendo, olha, sabe tal pessoa? Pois é, apareceu com câncer. Ou é câncer de próstata, na maioria. Ou câncer de mama, ou algum outro tipo de tumor que não sabe por quê. Acontece isso, Baldão. Por que também piorou muito nos últimos tempos, né? Se você analisar os seus pais, seus avós, bisavós, comiam carnes de porco, banhas de porco, tomavam sol, A gordura, água né? pura. Tinha banha de porco, que era gordura pra fazer comida, não era? Não, inclusive para conservar alimentos, né? Não tinha Isso, geladeira, colocava lá banha dentro. de porco conservava. Era. Quando começou a indústria de óleos de soja, de milho e etc., foi que começou a aparecer as grandes estatísticas de AVC, de problemas não só circulatórios do coração, mas também cerebrais e etc. Foram as gorduras hidrogenadas que começaram a produzir esse tipo de doenças. Poxa vida. Em relação a isso, os solos também empobreceram. As pessoas não pisam no chão com o pé descalço, né? Não, Isso. e também você fazendo sempre a mesma cultura, monocultura, você começa a empobrecer o solo daqueles alimentos, daqueles micronutrientes que aquele determinado tipo de cultura só exige. planta laranja, não implanta outra coisa para poder renovar. Exatamente, a chamada rotação de cultura, que normalmente na Europa se fazia muito, Isso. hoje se faz muito pouco. Então a rotação de cultura faz com que aconteça o quê? Você retire da terra determinados nutrientes numa determinada produção. Aí na outra cultura, outros nutrientes, aí a terra vai se recompondo. Quando você faz monocultura, começa a empobrecer o solo. Então os alimentos que hoje nós consumimos é muito menos nutritivo, vamos dizer assim, do ponto de vista de nutrientes, em relação aos produtos consumidos pelos nossos avós, pelos bisavós e etc. Então começa a ver, a medicina aumentou sim a idade média dos homens, só que as pessoas estão vivendo mais doentes, com problemas mentais, emocionais, problemas fisiológicos. Não adianta aumentar só o tempo de vida da pessoa. A gente quer viver bastante, mas não caquético. A qualidade de vida caiu, né? Não sabendo nem o nome, nem sabe, o nome dos familiares, você dependendo de tudo dos outros para se movimentar. Quer dizer, tem que ter um aumento sim da quantidade do tempo, da estender o tempo de vida, mas com qualidade, né? Não adianta você estender só a quantidade sem qualidade de vida. E para isso sim, existem os suplementos alimentares, todas as técnicas quânticas que estamos fazendo, para quê? Isso é remédio? Essas técnicas? Então, tem remédio via oral? Ou são sessões? Eu não chamo, então, são as duas coisas. Eu não chamo remédios, né? Eu chamo assim de produtos frequenciais informacionais. Porque nós temos, o que eu faço? Eu pego água destilada e coloco uma informação. Só que a água destilada sem um meio, ele perde essa frequência, que é uma frequência, uma informação. Então eu preciso colocar álcool de cereais, ou colocar a água do mar, por exemplo, um pouquinho de água do mar que eu pego no alto mar, o pescador traz para mim. O que a água do mar traz de bom? Todos os minerais, o mundo começou no mar. Porque tem uma frase que é assim, o que acalma não é água com açúcar, mas sim água salgada. Minha irmã até colocou isso no Facebook e colocou lá a imagem da praia. Mas e tem a ver mesmo. Isso a praia assim é legal, a praia é ótima, tá? Mas eu estou falando água para tomar mesmo. Para ingerir. Tem uma empresa na Espanha, que é a Quinton. Mas não é água do mar, gente, agora. Não, que infelizmente as pessoas não cuidam direitinho, né? É alto mar. É alto mar, eu tenho não é? um pescador que vai Não. buscar água para mim em alto mar, outra porque coisa. senão não adianta. Mas a água de Quinton, por exemplo, é caríssima. Vai um navio no alto mar, eles fazem por uma sonda, na profundidade, eles retiram essa água. Pura, né? E aí eles fazem uma diluição e etc. e vendem na Espanha. É caríssima essa água. É para tomar, porque ela tem o equilíbrio de todos os sais minerais que nós precisamos. A água do mar está ligada também ao todo o sistema linfático, o que a gente chama de matriz extracelular. Veja outros. Olha, ele vai vir aqui mais vezes, viu, gente? Não é só hoje, não. O Lucas tá assim, ó, vidrado, escutando. Porque, olha, vou falar pra vocês, estar adoecida, se sentindo mal,
Olha, ninguém merece, nada tá bom, né, Baldan? Sim. Tudo incomoda. Então nós queremos que você tenha uma qualidade de vida de uma maneira diferenciada, com ensinamentos, com direcionamento, com informação. Ainda mais agora que nós temos uma saúde, infelizmente, tão precária, nós temos que prevenir. Hoje o Baldão chegou aqui e ele começou a falar de uma pessoa que esteve com ele lá no programa que ele tem na UTV e que ele foi acometido por um câncer e curou. O Alexandre Távola, na verdade, foi uma entrevista maravilhosa. Ele chorou, eu chorei porque ele é um amigo meu. Ele é um engenheiro mecatrônico. Aliás, ele que desenvolveu todos esses produtos que a gente... Essas máquinas que nós utilizamos no consultório, que servem tanto para diagnóstico como para tratamento, que trabalha com física, com física e mecânica quântica. E aí ele foi acometido há uns 2, 3 anos atrás, na verdade uns 3 anos atrás já. Ele, inclusive, trabalhava nessa área de levantamento de tumor e tal. Ele foi acometido por um tumor no fígado, que um oncologista bastante influente, importante, falou para ele, olha, se não fizer o transplante em 2 meses você morre. Nossa. E já queria internar para começar a fazer o transplante. E aí ele peitou, ele falou, não vou fazer. E aí ele entrou numa situação, mas ele tinha muita hemorragia, tanto pela boca quanto pelas fezes. Quer dizer, era um tumor bem agressivo. Bem agressivo, bem agressivo. E aí, assim, ele fez foi uma luta. Eu acompanhei essa luta, e hoje, assim, depois teve metástase para o cérebro. Foi uma coisa bem... E assim, não fez químio, não fez rádio, não fez transplante, e hoje ele está absolutamente sem nenhum... Ele utilizou de qual técnica? Muita coisa. Mas todas essas alternativas que não agredia o organismo. Soro, cama de Valderme, que é calor, tinha o Hidrovitalis, que é um equipamento que a gente vende, inclusive, na nossa loja virtual. Tem alguns pacientes que eu trato, às vezes eu trato a mãe e 2 irmãos. Aí eu falo, compra o aparelho Hidrovitalis, leva para casa, que em vez de você ficar me pagando a sessão, você pega o aparelho e aplica em todo mundo na família. É para desintoxicar o organismo, é isso? Você põe uma bacia no pé, por escalda pé, você põe sal, tá. Você liga o aparelho, ele tem um mínimo, tem 9 programas, e ele depois de 1 hora, vai fazendo programa por programa, a água fica marrom. Fica da cor do teu vestido um pouco claro. Ele vai tirando metais tóxicos, vírus, bactérias, toxinas de vírus, bactérias, solventes, enfim, ele vai drenando. Eu faço 3 vezes por semana. Como que é? Deita numa cama? Não, você senta na cadeira, põe os 2 numa bacia, eu estou no computador trabalhando ali, ou estou assistindo o jornal, ou estou lendo um livro, fico com os pés na água ali, o equipamento está trabalhando. Ó, nós vamos a um pequeno intervalo, viajar barato, E depois nós vamos continuar conversando com o João Carlos Baldan. Ele é acupunturista e também fala sobre essas terapias novas, essas medicinas alternativas que realmente estão trazendo bastante resultado. Lucas, mostra, vai lá. Que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Já estamos de volta, estamos aqui com João Carlos Baldan. Ele é especialista em acupuntura e psicopatologia pela USP, terapeuta ortobiomolecular, terapeuta neural e também tem trabalhos com equipamentos quânticos e frequenciais. Por falar em quântico, fugindo um pouco, mas estando ali junto no mesmo assunto, muitas pessoas falam assim, ó, se você jogar para o universo algo que você queira de bom, ele traz para você através da energia quântica. Tem relação? É verdade? Tem e não tem. Um pouco isso é verdade, sim. Tem um curso de homeostase quântica, inclusive fiz também com o professor Sérgio Secato, bem interessante. Na verdade, o que a quântica fala? Você é um criador. Na verdade, antes disso, o átomo tem um comportamento que depende do observador. A quântica fala isso. O átomo, ora ele é energia e ora ele é matéria. É o que a gente chama de colapso da função de onda. Então, o átomo, eu estou aqui
falando com você, porque você está me olhando e está reconhecendo que eu estou aqui. Se você não olhar para mim, é como se eu não existisse. Como se você começar a olhar e falar com o Lucas, eu desapareço do teu universo. É como se eu não existisse. E quem fica no celular, então? Pior ainda, né? Né? Você só fica com aquilo, Aqui, ó. né? Isso nós estamos falando, inclusive eu fui dar algumas entrevistas, que uma hora a gente pode conversar aqui, Ah, isso é sobre ótimo. as doenças da internet, as doenças da se informática. tem, né? Ou seja, as pessoas hoje criaram um mundo virtual e se afastaram do mundo real. Eu estou usando aqui o celular, todo mundo. Você sai em família para jantar, cada um com o seu celular, mas ninguém olha para o outro e fala, não conversa. Aqui é um mundo maravilhoso, que não tem defeito. Quando eu olho aqui para o outro, eu falo, mas ela tem esse defeito, isso me incomoda nela. Né? Imagina que esse sapato, sei lá o que, não sei o que lá. Mas aí Começa a ver. tem um conflito de choque energético. Quando eu crio um mundo virtual, eu me afasto da realidade e fico criado aqui, onde todo mundo é bom, todo mundo é lindo. O mundo do Facebook é maravilhoso. Você né? sabe que É o mundo aqui, das fadas, né? logo no início do programa, você que está acompanhando a gente a partir de agora, eu estava falando sobre a triste realidade de tantos suicídios. E parece que não tem uma relação com idade. Pelo contrário. Aqui na nossa cidade mesmo, foi logo no finalzinho do ano, uma senhora, que já era da melhor idade, se atirou do prédio. Depois, um rapaz jovem, bastante conhecido aqui, também aconteceu o mesmo fato. E aí, no início do ano, um rapaz que eu não conheço, que eu nunca vi, mas que me tocou bastante. Por causa do quê? 24 anos e do relato que ele deixou no perfil do Facebook dele, dizendo o seguinte, também, entre tantas coisas, que na época de escola, ele gostava de ser o brincalhão, de estar sempre brincando, porque ele queria ver as pessoas sorrirem. Que ele teve uma namorada e que essa namorada, ele que terminou o relacionamento. Mas aí o que chama mais atenção é ele dizer que as pessoas agora vivem de uma vida criada através das redes sociais, onde todo mundo é feliz, todo mundo é contente. Como é que pode isso? E acho que era uma coisa que realmente, às vezes, Isso é uma das, incomodava, não é? uma das patologias que a gente trata hoje, criadas por essa questão da internet. Eu sou apaixonado pelo eletrônico. Na minha composição astrológica, eu tenho um signo de água solar, eu tenho um ascendente que é Sol, mas minha Lua está em Aquário, que é um signo de ar, um signo muito eletrônico. Eu adoro, sempre gostei. Eu tive todos os computadores, desde os primeiros, os celulares. Eu tenho 3 celulares, eu tenho um tablet e 2 celulares. Eu amo informática, eu gosto, etc. Eu tenho 3 páginas do Facebook, eu tenho 2 canais do YouTube. Eu sou um apaixonado, ficcionado. Acontece que, por conta disso, eu tenho uma postura bem crítica em relação às redes sociais que criam isso que ele está falando. Cria-se um mundo ideal, onde todas as pessoas são maravilhosas, divinas, todas são deuses, bonitas, não tem problema nenhum. E na verdade não é uma realidade. Cria-se uma realidade virtual que confunde-se com a própria realidade. Isso que a gente chama em patologia de esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É a pessoa que não tem uma ligação, um muro que separa a minha estrutura espiritual, egóica, onírica, dos sonhos e da realidade. Eu já não sei mais o que é sonho, o que é fantasia, o que é loucura da minha cabeça, o que é imagem, porque aí eu acabo tendo esse muro que separa o ego da realidade física e objetiva, ele fica maleável. E aí eu já não sei mais o que é sonho, o que é felicidade, o que é loucura. Acaba confundindo, né? Confunde tudo. E aí você cria o quê? Um mundo virtual, do Facebook, por exemplo, ou de outras redes, em que tudo é lindo, maravilhoso, e não tem conflito, não tem nada. E aí você começa a se sentir o pior das pessoas. Você fala, bom, eu tenho um problema que ninguém tem, por quê, né? né? Só eu que comigo. tenho problema, Só eu tenho problema. É claro que isso é uma fragilidade, Sim. claro que faltou lá o bullying na infância, a terapia neural trata muito disso, de cicatriz, desde a gestação materna. Isso Desde a gestação desde a mesmo gestação. que acontece. Eu estava ali agora tomando um lanche, eu senti agora um lanche aqui na padaria do lado, aqui, eu vi um pai todo bonitão, com a criança andando para lá e para cá, todo lindo, né? Achando que estava tratando muito bem a criança. E falava assim, nossa, você está comendo muito, você está muito pesada. Olha que louco isso. Isso está dando uma mensagem subliminar para essa criança que é bebê de colo. Olha, você está comendo muito e você está muito pesada. O que ela vai fazer? Ela vai ter uma anorexia na adolescência. Mas eu escrevo aqui, assino e carimbo. Eu carimbo aqui e assino. E daqui 15 anos essa menina vai estar com anorexia.
e falava assim, nossa, mas você está comendo, mas você está muito pesada, nossa, por que você está tão pesada assim? E ainda dando risada. Olha a mensagem subliminar que está indo. Aí a pessoa cresce e fala assim, ah, você tem trauma de infância? Não, eu não tenho nada, eu não lembro de nada que tenha. Olha só quantas mensagens subliminares Você a sabe gente que eu pode fiz dar. um curso que era assim. Eles eram acupunturistas, uns amigos meus, agora eles nem moram mais no Brasil, mas há muito tempo atrás. Então, era análise psicanalítica. E eu comecei a fazer esse curso com eles lá. Eu não estava grávida ainda. E ali, através das teorias de Freud, os pensamentos de Einstein e tudo mais, se dizia que quando você estava gerando uma criança, você teria que dar estímulos para essa criança não se tornar um adulto neurótico. Sim. Até mesmo músicas que você colocava, conversas que você tinha com esse bebê, para que fosse uma criança diferente. Pois bem, não fiz muitas coisas, porque dizia até que a criança poderia começar a ler com 1 ano e meio de idade. Minha filha começou a ler com 3 anos. Eu fiz algumas coisas assim. Mas olha, eu vou te falar, ela é diferente. Até a percepção dela, o modo como ela vê a vida, ela às vezes até eu fico espantada. Eu falo, nossa, ela é tão jovem, já tem uma percepção dessa. Mas eu fiz alguma daquelas técnicas com ela, sim, porque eu gostaria que ela fosse um ser humano diferente. Graças a Deus, ela é. Mas tem muitas coisas, que nem você está falando agora, que você fala sem querer, muitas vezes. Não, E que traz, eu vejo no relato desse rapaz, eu tô falando dele porque foi uma coisa recente, foi agora, há 5 dias atrás, que infelizmente ele suicidou. E ele conta detalhes ali, Baldão, da infância, com os avós, com os amigos, com parentes, enfim. Nossa, eu atendi e ele guardou tudo aquilo, ele não guarda mostrou. tudo. Eu tive a sorte de atender a mãe e a filha em conjunto. Aliás, acontece isso. Eu não gosto muito quando a mãe traz a filha e fica lá de fiscal da prefeitura, sabe? Eu não gosto muito porque a filha tem que tratar do problema dela, se ela é o problema. Inibe. E acabou, né? Mas tudo bem, eu permiti. Mas aí eu pego também, né? Eu pego no pé, faço uma anamnese que a gente busca pegar o que a gente chama de, na terapia neural, de campo interferente. E aí eu perguntava essa história, tem trauma? Não, não tem. Ah, a infância é maravilhosa, a mãe é maravilhosa, e é tudo lindo, né? Eu assim, né? Alguma coisa tem, né? Aí eu falei, você queria essa gravidez? Ela falou, no começo eu não queria. Ixi. Eu falei, você acha que o bebê, a filha que está aí agora, uma mulher de 30 e tantos anos, não sentiu que você não queria da época da gravidez? Ah, mas isso eu não queria porque era... Eu falei, tudo bem, eu não estou entrando no mérito da sua vida, nem da tua questão financeira, nem como é que você podia ou não podia. Estou perguntando a sensação. Ah, eu não queria. Pois é, aí está o trauma, o primeiro campo interferente. Quantas vezes ela chegou a agir na vida para querer chamar a atenção ou agradar as pessoas para suprir essa necessidade de não ser bem-quista ou bem-vinda? Isso é tudo inconsciente, Isso que eu ia Cássia. falar, inconsciente, né? É inconsciente. E as pessoas chegam, mas não aconteceu nada. Não, foi. E na escola? Não aconteceu nada. A relação com o pai? Também não. Às vezes um cala-boca, ou isso não é da tua alçada, ou isso não é da tua conta. Frases, né? Isso é importante, né? Porque agora a gente faz ao contrário e estamos criando... Hoje existe a patologia do imperador, né? Porque os menininhos estão achando que são os donos do mundo, né? O que é pior. Ele acha que o umbigo dele é o centro do universo. Mas, de qualquer maneira, uma agressividade de uma ação tipo cala-boca ou sei lá o quê, que às vezes é importante, pode ter feito com que a pessoa tenha se retraído de tal maneira que criou um trauma que precisa ser liberto disso. E não é apagando a memória, é apagando a emoção que aquela situação ou aquela memória traz. Isso é um pouco terapia neural. Entendi. Sabe? Quer dizer, por que isso vai causar depressão? Vai causar distonia, né? Qual a diferença da distonia com a depressão? A pessoa começa a se tornar apática por questões de neurotransmissores. Como é que a alopatia, a medicina fala? Tá faltando dopamina para dormir, tá faltando adrenalina para acordar, tá faltando ocitocina, que é o neurotransmissor, o hormônio do bem-estar. Tudo isso é verdade, Agora, por que está faltando? Não adianta você pegar só o retrato. Tem uma enchente em Guarulhos. Bacana, fotografou, tem uma enchente em Guarulhos. Agora, por que tem a enchente?
Ah, choveu na cabeceira do rio, não sei do que, da cachoeira, Tinha não sei muito da lixo, onde. água no esgoto. Tem o lixo no esgoto, Né? né? O sistema de esgoto da cidade é uma porcaria, enfim. É. Tem uma série de fatores que levam aquele retrato que a medicina alopática faz, está correto, não está errado, mas que não é único. Nós estamos aqui não para brigar com a alopatia, mas para somar e falar, olha, tem outro viés, Sim. tem outro olhar, E pode ser diferente. tem outro olhar. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem algumas depressões ou depressão que vem após uma determinada situação. Então, por exemplo, depressão pós-parto, luto versus depressão, depressão pós-relacionamento. Então é Término de isso relacionamento. que a gente vai falar nesse momento. A Dani está assistindo nosso programa. Oi, Daniele, tudo bem? Vendo pelo canal 508. Ai, da Vivo, top, amei, eu também. Patrícia Hilário, como detectar que esse mundo virtual está prejudicando o mundo real? Existem principais sintomas? Patrícia Hilário, maravilhosa, ela que faz um Miss Plus Size aqui na nossa cidade. Ah, que bacana. Valorizando essas mulheres lindíssimas. Responda, Baldão. Não é tão complicado. É quando a pessoa começa a perder o contato com as realidades mais próximas, né? A gente tem que ter... o meu filho hoje está com 28 anos, ele é médico. Que lindo. E ele foi criado ouvindo música clássica. Outro dia, Ah, é minha filha. outro dia ele estava ouvindo rock, eu até gosto, mas Eu outro dia ele estava ouvindo um sertanejo meio universitário. Eu olhei para ele e falei, você gosta disso? Eu falei, você foi criado com Mozart, Beethoven, né? Ele deu risada, eu falei, gosto das duas coisas. Eu falei, que legal e tal. Por que eu estou lembrando desse caso? Porque ele jogava videogame, ele aprendeu inglês, ele fala inglês, depois ele fez cultura inglesa, etc. Ele tem um nível de inglês muito legal, ele já viajou para o exterior, foi para a China falando bem inglês e tal. Aprendeu tudo com videogame, mas era assim, até às 8h30 da noite, porque o dia seguinte tinha que ir para aula. 8h30 eu desligava. Ele, não, 8h31, legal. 8h35, não desligava, eu ia lá e desligava. Acabou, agora acabou. Não tem mais conversa. Ou seja, é o que eu estava falando, a internet é importante, o Facebook é importante, tudo é importante. O problema são os excessos. E aí os 5 elementos da acupuntura mostram isso, né? Nós temos 5 grandes órgãos e 5 grandes emoções. Raiva, alegria, medo, preocupação e tristeza. A tristeza é importante. A gente perde um ente querido, tem que ficar triste sim. A gente vive um término de relacionamento, tem um período de luto, como você disse, que precisa ser vivido. Criou-se na sociedade, por intermédio, inclusive, da mídia, que todo mundo tem que ser forever young e sempre alegre. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira ao mundo da fantasia. Ninguém está sempre alegre, senão é um bobo alegre, é um débil mental. É um débil Tem os mental. momentos de, vamos dizer que, não tão felizes assim. Momentos que você fica preocupado com a vida. Meditativos. Momentos, meditação que você fala, poxa vida, por que determinada pessoa age desse jeito? Ou por que determinada situação acontece? Ou às vezes você tem um plano que não dá certo, Não é? né? Você se Acontece. frustra com alguma coisa, tem a frustração, tem a questão do término do relacionamento, tem a morte de um ente querido, tem uma série de Como situações. lidar com isso, Baldan? E Você não tem- virar depressão? Não, você tem que primeiro elaborar o luto, que a gente chama do ponto de vista psicológico. É você ter uma tristeza, falar, olha, eu perdi um relacionamento que eu gostaria, eu perdi um ente querido que me faz falta, eu sinto saudades. É admitir, primeira coisa é admitir esses momentos de tristeza. Viver essa tristeza com você mesmo, admitir isso. Isso não é ruim, isso não é patológico. Entendi. É uma das 5 emoções básicas. Eu não posso deixar de ser triste. Porque, segundo a tristeza, vai me gerar o quê? Raiva. Eu preciso ter raiva. Meu filhote, de novo, ele tinha uma insuficiência de fígado, de criança. Tá. Então ele tinha dificuldade para ter raiva. Eu sei que nós estamos numa emissora de família, mas eu chutava a bunda dele. Aí o pessoal olhava e ele falava, o que você está fazendo com o teu filho? Até ele olhar para mim e fazer assim... A hora que ele ficava com raiva, eu falava, bacana. Porque eu estava tonificando o fígado dele. Eu estava tratando ele Quer dizer, as emoções têm ligação direta com o com os organismo. órgãos, sim. Eu fazia ele ficar nervoso para tonificar o fígado dele, para ele ter raiva, para tonificar o fígado. Ele sabe disso, hoje ele dá muita risada. Nós damos muita risada. Será que é por isso que antigamente as pessoas tinham menos problemas de depressão sentimentais? Porque tinha a palmadinha no bumbum? Lógico, de uma maneira correta de correção. E fazia com que ali alguns, vamos dizer,
É nutrientes? Como que chama? Na verdade, Itens, o que que é? Dentro do na- organismo funcionasse. Na verdade, cada órgão tem uma energia, né? Por exemplo, a gente chama do yin e do yang, o casamento universal. Depois a gente vai fazer um outro programa sobre isso. Isso, olha que top, eu gosto. Sai 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses elementos que tem uma representação, tem um espírito dentro da gente, ele tem uma víscera e um órgão. A madeira é fígado e vesículo. Que gera o que a madeira, fígado e vesículo? Depois que você fica com raiva, ele gera fogo. O que é fogo? É o coração, é a alegria. Olha, nós temos algumas imagens, já que entramos nesse assunto, falando de depressão e por que que isso acontece. Vamos evitar esse tipo de situação. Nós temos aí o baço e o pâncreas. Mostra Baço a e imagem, Nós temos aí o baço e o pâncreas. Ah lá. Esse? Esse é ligado, então. Baço Isso. pâncreas ligado ao quê? O pensamento. Ao qual elemento? O elemento terra. Eu trato baço pâncreas pela medicina chinesa, eu trato distúrbios de pessoa que tem pensamento obsessivo, só pensa naquilo ou deixa de pensar naquilo. Nossa, ó, vai aprendendo. Sistema imunológico também é baço pâncreas, a pessoa tem baixa imunidade, muita alergia ou excesso de alergia, doença Ataca autoimune. o pâncreas. Baço pâncreas, é um meridiano só, baço pâncreas que a gente chama. Então, é um meridiano que a gente trabalha para questões imunes, excesso de pensamento ou falta de concentração, problemas relacionados ao pensamento, ao cérebro. Olha Então, eu isso. posso trabalhar baço pâncreas para trabalhar o cérebro. É um dos pontos principais também para eu trabalhar a depressão. Eu começo a trabalhar circulação e sexualidade, que é um protetor do coração, e fecho o tratamento com o pensamento, baço pâncreas. Então eu fiz a minha monografia na USP, aliás eu sou atrevido, né? Sempre fui. Ai, top. Eu fiz uma defesa do Jung, que era um guerreou com Freud. Sim, eu sei dessa história. Você conhece essa história? Eles eram amigos. Depois viraram Depois inimigos, inimigos totais. Quando eu fiz análise psicanalítica e aprendendo esse segmento de análise psicanalítica, eu aprendi tantas coisas, gente, fazendo esse curso. É. E olha, eu falei, cara... Principalmente por pegaram. causa da sexualidade e o instinto de morte. Para o Freud era universal e o Jung falava não, a gente tem uma questão mais espiritual. E o Freud não admitia, não. falava que era esoterismo e tal. Isso. Bom, e aí eu defendi Jung dentro da USP, só tem um nível de Nossa. freudianos. E ainda dei para 3 psiquiatras para fazer a revisão da minha... Eu falei, eu quero que vocês 3 revisem a minha monografia. Ainda tirei 8,5. Opa! Que top! Depois eu quero saber como é que foi, viu? E era sobre uma revisão crítica de um livro sobre acupuntura e depressão. Como é que a gente trata a depressão com a acupuntura. Porque imagine uma patologia, uma ciência que trata a saúde de 5.000 anos atrás, falar de uma patologia absolutamente moderna que é a Que tá depressão. agora. Na China de 5.000 anos atrás não tinha depressão. Não. TPM. Imagina, A mulherada ninguém nem chegava sabia lá. o que era, né? E ela tá, eu tô com TPM. Que TPM? Há 5.000 tipo- anos atrás. Que isso? É. Agora, esse TPM, opa, para. É. E agora é assunto do momento, né? Então, tudo no momento. Por conta do quê? Nós temos que fazer uma visão absolutamente imparcial. Isso que eu acho bacana da medicina quântica e também da acupuntura. A gente não tem uma visão que é só neurotransmissor, como a psiquiatria faz. Não é uma questão de Freud e o complexo de Édipo. Até é. Mas não é só isso. Não é só neurotransmissor. É uma coisa bionívoca. É tanto orgânico, falta neurotransmissor, falta nutrientes, falta alimentos, mas também falta questões objetivas, emocionais e de realizações pessoais. As pessoas estão infelizes de uma maneira geral. Ver a vida do outro através das redes sociais, vendo que tá todo mundo saltitante feliz. Bom, eu não vou por esse viés. Pois mas... eu conheço você muito pouco, agora eu vou inverter a situação. Ai, que top! Agora eu vou fazer uma entrevista aqui. Off. Só faltava. Né, vai. viu, Lucas? Agora eu que Olha lá, pergunto Lucas, aqui, olha lá. tá? Eu tenho certeza que pelo teu perfil, pela tua disponibilidade em relação à vida, você enfrenta, você vai responder para mim, não precisa só comparar, eu também não estou puxando Eu sou saco franca até no nenhum. nome. Seja franco no nome Eu e sou. na realidade. Top. E eu não vou puxar teu saco aqui, não. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que você enfrenta uma dificuldade com muito mais facilidade pela tua posição de vida
do que algumas pessoas que você conhece. A mesma situação, outras pessoas se abalam muito mais. Você acertou. Acertei. E olha que eu vou te falar, eu tive muitas dificuldades, mas eu sempre procurei ver o lado bom até do que era ruim para eu não ficar triste. Sabe assim? Sim. Ficava triste. Mas para eu não ficar dentro de uma redoma, porque você sabe, quem acompanha meu programa, eu sou viúva. Foi uma perda muito grande, porque ele era saudável e de repente o câncer apareceu. Mas era algo que eu avisava, porque ele fumava muito. E ele tinha algumas questões da vida anterior dele que ele comentava comigo que feriram muito o coração dele. Eu falava, você tem que tirar isso, porque eu já estava fazendo análise psicanalítica, né? Estava estudando isso. E eu falava assim, você tem que tirar esses sentimentos, não fazer que eles não existem, mas você tem que tratar isso do dia que aconteceu, esse sentimento do dia que aconteceu tal fato, você não trazer ele agora. Porque senão você vai remoer. E eu tem um livro que era O Corpo Fala. Eu conheço. Você conhece? Brian Weiss. Isso, O Corpo Fala. E tem o outro, Mensagem do Corpo, se eu não me engano, acho que é esse o título dele. E olha, gente, da Cristina, uma amiga minha, que era até uma atriz do SBT, e ela começou, através das mesmas medicinas que você, falar o porquê que tinha dor no joelho, o porquê que a pessoa tem dor no braço, o porquê que isso e aquilo, que vem de algumas situações vividas com parentes e familiares. Então, assim, foi muito bacana e eu quero trazer isso agora para o nosso programa para você ter dias melhores, e o Baldan vai estar aqui que vai ajudar a gente, principalmente nessa questão aí de depressão, que infelizmente está ceifando muitas vidas, né, Baldan? Muitas por conta, principalmente por falta da estrutura, né? Tá falando em relação a você, pelo teu jeito de lidar com a vida, falta estrutura, faltou educação. As gerações vindouras são preocupantes, porque o que aconteceu? Algumas pessoas tiveram, como no meu caso, talvez, e gerações próximas tiveram muita repressão, entre aspas, né? E aí agora criaram filhos com excesso de liberdade. Eu não criei meu filho com excesso de liberdade, Nem não. eu, a minha. Tinha limites. Igual meu pai e minha mãe tal. fez comigo e com a minha irmã. O meu filho, hoje, ele é médico, ele tem a profissão dele, ele tem a casa dele, ele faz tudo sozinho, ele cumprimenta o garçom, ele cumprimenta Ai, o que faxineiro, ele pediu a namorada em casamento, se ajoelhando, dando um anel dentro de um navio. É super romântico. Eu falei, esse cara é super especial. E por mérito dele e também pela educação. Então agora, o que aconteceu? Os pais estão dando um excesso de liberdade, querendo super proteger os meninos, as meninas, estão criando ditadores que acham que o mundo deve suprir as suas vontades e necessidades. E o mundo não é isso. Essas pessoas com 30, 40 anos vão ter crises existenciais muito sérias. E é uma pena, olha, é preocupante. Fora, Baldan, que chegou agora aqui um comentário que é bem preocupante mesmo. Nós estamos quase no finalzinho do programa aqui. Eu tenho meu anúncio aqui do meu curso, hein? Então, e é importante falar. As pessoas estão tendo comportamentos totalmente fora da realidade. Pessoas que estão usando de falta de pudor nos locais. A Rosana Carvalho está dizendo o seguinte: oi, boa tarde. Hoje eu fui no Adamastor. E na fila para fazer a inscrição para o curso de robótica, tinha um homem nu no banheiro do Adamastor. E ele estava fazendo um ato totalmente fora da realidade, né? No banheiro. E pelo vidro do banheiro dava para ver, porque o vidro é transparente. Eu acho isso uma vergonha. Tem época que o Adamastor está cheio de crianças. E eu procurei o segurança e pedi para ele tirar esse homem do banheiro. Ele entrou no banheiro e mandou o homem sair. E ele era um morador de rua. E que usava o banheiro no Adamastor. Eu espero que vocês possam fazer uma denúncia para as autoridades de Guarulhos. Vou fazer sim, pode ter certeza disso. Ela mora lá no bairro do Bom Clima, perto do HMU. Obrigada. Obrigada pelo seu comentário. É bom que a gente fique de olho. Por que esses comportamentos, Baldan? Estão fora. O que é Adamastor? Adamastor é um teatro que nós temos aqui na nossa cidade, onde ali muitas pessoas frequentam através dos cursos que são oferecidos pela prefeitura, mas existem outros comportamentos também que a gente recebe aqui algumas denúncias e tudo mais, até mesmo com falta de pudor, até mesmo de não estar de uma forma adequada na sociedade. Por que isso está tão frequente? Então, isso aí é uma patologia, segundo eu entendo, né? Segundo eu entendo, é uma patologia. Desse caso do morador de rua, pode-se ter quase que certeza que tem uma personalidade esquizofrênica, como a gente falou. Ele tem dificuldade de saber o que é realidade, o que é fantasia, não tem limites, etc. e tal. Por outro lado, também, a gente tem visto um
pouco de benevolência. Eu não tenho assistido novela faz bastante tempo. Também não. Mas pelo que eu tenho visto, ou pelo que eu tenho ouvido falar, existe uma certa libertinagem, uma questão muito ligada a estímulo da sexualidade em grande nível. O que tem acontecido? Antigamente, e eu peguei essa fase, né? A gente paquerava, né? A gente, sabe, começava a olhar, no segundo dia dava uma piscadinha, no terceiro... Ia falar no quarto dia. Nossa, até às mais vezes, pra frente. uma semana, né? Era uma paquera, né? Sim, saudável. Ah, hoje você passa a mão, pega, tá disponível, Então. tá ali, se não virou a esquina e tá muito fácil, né? Tá tudo muito banalizado, a palavra é banalizado. E aí acaba perdendo o interesse. Eu tive um programa na Rádio Mundial e eu saía sexta-feira, 11h30 da noite, às 23h30, lá na Paulista com Augusta. As coisas que eu via ali, era coisa assim que você falava, não, eu não quero ver isso. De pegação mesmo, de beijo, de Nossa. barba com barba, e mão com mulher, impondo a mão, fazendo umas coisas. Eu falava assim, mas assim, sexo explícito no meio da Paulista com Augusta. Eu falava assim, Então, se perdeu um pouco essa questão do pudor, porque não precisa, a questão individual, cada um a quatro paredes faz o que quiser. Exato, tem a opção lustre, também é tem livre para cada um. Sabe? Agora, por que essa questão pública? Por que essa agressão? Então. Por que a necessidade de agredir? Não deixa de ser uma patologia. Vamos lá, Baldão. Ó, você que quer mais informações sobre relação à depressão, síndrome do pânico, enfim, são tantas patologias, né? Patologias. E de repente você quer uma conversa, saber um pouco mais. Baldão, fique à vontade para falar aí da sua informação. Bom, as pessoas que quiserem entrar em contato, eu tenho um programa aqui, o Salutes, toda sexta-feira, às 14h30. Eu entrevisto médicos, terapeutas, nessa linha de trabalho, eu falo de acupuntura também. Tem 2 canais no YouTube, que é o João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Tem 9 anos de programa ali. Tem um curso integrativo. É maravilhoso. Tem muita coisa legal lá. Se quiserem mandar um WhatsApp para o WhatsApp é 97719, posso? Lógico. 2266. Repete. 97719-2266. E agora, 23 e 24 de março, para os colegas médicos e terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, pessoal da área da saúde aqui de Guarulhos, que quiser, eu vou fazer um curso sobre pulsologia chinesa. Eu queria falar sobre isso, ainda bem que vai dar tempo. Dá tempo? Dá, fala. Pulsologia chinesa, a gente percebe pela pulsação da artéria radial nos 2 pulsos das pessoas 12 funções. Então é como se a gente pode atender mudos, né? Porque você consegue avaliar ali conforme a foto. Olha que legal. Você pega ali intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga, rim, intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, triplo reaquecedor e circulação e sexualidade. Então por ali você vai eleger os pontos para você equilibrar energeticamente a pessoa. Então é aquela coisa, a pessoa está deprimida, mas está escondendo. Se está com insuficiência de coração, alegria e excesso de tristeza, pulmão, a pessoa está deprimida. E às vezes a pessoa está toda pampinha assim, aí É você só daí pra fora. Você pega no pulso, você fala, e já aconteceu, eu falar assim, você não está meio deprimida não, porque teu pulso não está... E a pessoa despencar e começar a chorar na tua frente. E estava toda assim, ó. Olha, evitou até às vezes algo pior que pudesse acontecer, né? Se você tiver interesse, o curso vai ser... A Clínica Vitalidade é que está organizando, o telefone é 2495-1239. 2495-1239. A Clínica Vitalidade, dia 23 e 24 de março, para colegas, terapeutas, acupunturistas, médicos. Nossa, que bacana. E Gostei. aí vai ser interessante, se tiver algum interesse, liga para esse número ou para o meu WhatsApp. Tá aí, Lucas, põe de novo ali no GC. Tem lá o GC? Isso, tem lá. Ah lá, que bacana. Que é? Agora ele produziu? Não, eu já tinha feito antes. Logo que você falou o número, ele já colocou para as pessoas poderem entrar em contato. Porque o programa passou muito rápido. São muitos assuntos. Olha, nós iríamos falar sobre coração, nós iríamos falar sobre mente, nós iríamos falar... Ele vai estar aqui de novo, né? Nós vamos estar vendo na agenda dele para que ele possa estar aqui com a gente. De uma certa forma, cooperar com você que está aí do outro lado. De repente, uma palavra muda tudo, né, Baldan? Ah, muda tudo. Às vezes... Dá tempo de eu contar uma historinha? 1 minuto. Ixi, não vai dar tempo. Não Não? dá? Ah. Tinha uma alopécia de uma pessoa que estava caindo o cabelo, ele chegou para ele o seguinte, ó,
Daqui para fora, uma mulher já queria levar para o psiquiatra. Eu falei, se você não for para o psiquiatra, você vai tomar um remédio para dormir, um para acordar e um para não ficar tão louco, porque louco você já tá. E aí, ó, não fica olhando com essa cara feia não, porque eu não tenho medo do cara feio, ou tu é feio assim mesmo. E aí eu falei, ó, você está entorpecendo com isso, tem que parar com isso. E eu fiz o Zapper, 20 minutos. Acabou o problema. O que é o Zapper? Zapper é um trabalho, uma máquina criada pelo Alexandre, Ai, que legal. que dá frequência. Você pode tomar a frequência, o Zapper ele te dá a frequência na hora. Você fica deitado ali meia hora recebendo determinado tipo de sinais de frequência para poder fazer tratamento. Que bacana, né? Ele vai voltar mais vezes aqui pra gente. Ó, eu falei do aterro, né? Aqui, ó. A Prefeitura realiza testes para inibir o odor do aterro municipal de Guarulhos, tá? A Secretaria Municipal de Serviços Públicos deu início, olha lá, o prefeito Guti esteve lá, hoje, tá? Alguns testes com um remediador ambiental físico-químico, com o objetivo de avaliar a eficácia, aliás, a eficiência do produto no combate aos odores exalados do aterro municipal de Guarulhos, que sofreu o deslocamento de uma célula na noite do último dia 28, deixando material orgânico à mostra. A realização dos testes foi anunciada neste domingo pelo prefeito Guti, que em companhia do secretário de Serviços Públicos Edmilson Americano, percorreram diversos bairros da região do Cabo Sul para verificar denúncias do mau cheiro em alguns pontos. Na semana passada, pessoas de diferentes bairros fizeram reclamações à administração sobre forte odor depois do incidente. Dessa forma, o prefeito Guti foi pessoalmente aos bairros da região e conversou com dezenas de moradores que puderam relatar o que está ocorrendo. Alguns disseram que em determinados momentos do dia sentem cheiro forte, muito forte. Porém, outros relataram não terem percebido qualquer normalidade. Nos bairros por onde passou neste domingo, né, ontem, o prefeito Guti, o americano, perceberam poucos pontos com o odor alterado, mas bem localizados e que podem ter diversas origens, né, ter origens diversas. No Jardim Cambará, próximo da Continental 5, há um ponto em que é mais perceptível o odor mais forte, principalmente conforme a direção do vento. Porém, o bairro é cercado de diversas empresas de reciclagem, até garagens, que abrigam caminhões de lixo vindos de outras cidades, que acumulam também dejetos orgânicos. Ainda nas proximidades do número 4000 da Avenida Pedro Souza Lopes, algumas criações de animais, como porcos, e que podem contribuir com o mau cheiro. Abre aspas. Sabemos que o incidente, ao deixar uma grande quantidade de lixo exposta, provocou mau cheiro, que, em alguns casos, conforme a direção dos ventos, chega a alguns bairros próximos. Por isso, estamos procurando soluções para eliminar de vez com esse problema, explicou o prefeito Guti. Fecha aspas. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Serviços Públicos iniciou o teste com um produto, aplicando em 2 pontos do aterro, que devem servir como amostragem. Abre aspas. Antes de providenciar a compra deste material para aplicar no lixo que escorreu no aterro, precisamos ter uma avaliação técnica de sua eficácia e durabilidade. Fecha aspas, explicou a americana. Então tá aí, gente. Olha, vamos torcer para que dê tudo certo, né? E você continue aqui na programação da TV Guarulhos. Eu estou aqui de segunda a sexta ao vivo, às 18 horas, assim, ó, juntinho com você. Valeu, Lucas Braga. E hoje, com a presença de João Carlos Baldan, que tem o programa Salutes aqui com a gente e que vai reforçar o horário e também os contatos para que você possa obter mais informações, seja sobre a acupuntura, seja sobre qualquer outro tipo de patologia. É bastante interessante e resolve. Vai lá, Baldan. Então, sexta-feira, 14h30, aqui na TV Guarulhos, ao vivo. Acompanhe. E também pelo Facebook. O curso de Pulsologia 2495-1239. E aí, esse WhatsApp que está aí no GC, você pode encaminhar a sua... Manda por WhatsApp, porque às vezes eu estou atendendo, estou meio ocupado, não dá para atender chamada, mas manda o WhatsApp que eu geralmente respondo. Todas as dúvidas que eu puder, obviamente, o que eu não puder, eu encaminho para colegas que possam responder. Obrigada pela sua presença. Amei, viu? Que venha mais vezes. Vamos marcar. Eu que agradeço. Foi ótimo. Tá aí, então. Beijo, abraço, tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. E eu te espero na próxima edição. Até lá.